Fala galera da internet, meu nome é Bruno Gleesses e nesse vídeo vamos resolver a questão 56 do quarto simulado Enem de 2016. O HD ou disco rígido de um computador é o local onde são armazenadas informações recuperáveis. Um HD é formado por um conjunto de discos magnéticos. Cada face de cada disco magnético é dividida em trilhas, que por sua vez são divididas em setores. Então a gente tem aqui o conjunto de discos magnéticos. Aqui nós temos um disco magnético. Essa parte aqui, ó, em vermelho, toda é uma trilha. Então ele é dividido em várias trilhas e cada trilha é dividida em setores. Cada disco possui duas faces com suas trilhas e cada face é lida por uma cabeça. O conjunto de trilhas de mesma posição em todas as faces de todos os discos é denominado cilindro. Então imagine que você coloca um montão de disco um embaixo do outro. Pega essa parte aqui em vermelho de todos esses discos. Então todas essas partes vão formar um cilindro. Em cada setor cabem 512 bytes B de informação. Conhecendo o número de cilindros, cabeças e setores por trilha, é possível calcular a capacidade máxima de armazenamento de um HD em bytes. O resultado converte-se em gigabytes quando dividido por 2 elevado a 30. O HDX possui 320 mil cilindros, 16 cabeças e 64 setores por trilha. A capacidade máxima de armazenamento de dados HDX em gigabytes tem por parte inteira o número. Então, primeiro a gente vai encontrar um valor, depois vai ter que dividir por 2 elevado a 30, pois ele pede o resultado em gigabytes. Só que ele nem quer o resultado em si, ele quer a parte inteira do número desse resultado. Para resolvermos isso, vamos nos ater à seguinte informação. Olha só, ele fala que o HDX possui 16 cabeças. Se possui 16 cabeças e a gente viu que cada cabeça lê uma face, então quantas faces a gente tem? Ora, pois, se são 16 cabeças, então a gente tem quantas faces? 16 faces. Se a gente tem 16 faces e a gente sabe que cada disco tem duas faces, então a gente tem 8 discos. Um disco, duas faces. Dois discos, 4 faces. 8 discos, 16 faces. Então já nos auxilia em alguma coisa. Ao invés de ser apenas um disco, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos. Beleza. Agora o que a gente pode analisar aqui? Ele fala que o HDX possui 320 mil cilindros. Mas o que é o cilindro, galera? O cilindro é a união da trilha de um disco com a trilha de outro disco, com a trilha de outro disco, ou seja, com a trilha de todos os discos superpostos aí. Então presta atenção. Isso tudo aqui, com apenas uma trilha em cada disco, na verdade duas trilhas se contar frente e verso, está formando aí apenas um cilindro. Então a gente tem que dividir cada face aqui em 320 mil trilhas para que sejam gerados os 320 mil cilindros. Então isso daqui é uma trilha, duas trilhas, três trilhas, teremos que ter 320 mil trilhas. Isso tudo em uma face. Mas são quantas faces? São 16 faces. Então o que a gente tem? A gente tem que em uma face há 320 mil trilhas. Então calcula comigo, em 16 faces, nós vamos ter o 320 mil vezes 16 trilhas. Agora presta atenção em outra informação. Cada trilha tem 64 setores, mas nós temos isso tudo aqui de trilhas. Então, para descobrirmos a quantidade de setores, multiplicamos isso tudo aqui por 64. Então, nós vamos ter
320.000 vezes 16 vezes 64, quantidade aí de setores. Por fim, cada setor cabem 512 bytes. Ou seja, nós temos isso tudo aqui de setores. Quantos bytes nós vamos ter? Ué, é isso tudo aqui vezes 512. Então, nós vamos ter 320.000 vezes 16 vezes 64 vezes 512 bytes. Agora, vou utilizar um pouquinho de propriedade de potências para que nós façamos essas contas aqui.